Volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e neste terceiro bloco do programa, devido à grande repercussão da entrevista de ontem com o secretário de Educação, Daniel Zen, justamente sobre o fim do vestibular da UFAC e a adoção agora definitiva do Enem como concurso para o ingresso nas universidades federais brasileiras, e a UFAC está se adequando a essa nova realidade. Nós convidamos aqui a reitora, magnífica reitora da Universidade Federal do Acre, professora Olinda Batista. A professora nos fala, entre outras coisas, de algumas dúvidas que os alunos têm com relação à concorrência com os candidatos em nível nacional, como é feito este cálculo que está previsto no edital, um cálculo um tanto quanto complexo e que algumas pessoas têm muita dúvida de como será realmente o resultado do valor da nota do aluno que fez o vestibular no seu estado, concorrendo para o Enem do seu estado, concorrendo para uma vaga na UFAC, enfim. Professora Olinda Batista, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, as redes sociais são realmente hoje uma das maiores febres de comunicação, de interação e também de participação das pessoas nos debates, no mundo inteiro. A gente posta aqui, por exemplo, no Twitter, no Facebook, e o mundo inteiro debate o mesmo tema. Professora Olinda Batista, a senhora me disse em entrevistas anteriores que a adoção do Enem como concurso de ingresso no vestibular seria um passo que a UFAC teria que dar e que não voltaria atrás, era irreversível. E a UFAC acabou divulgando nos últimos dias esta determinação e esta decisão. O deputado Moisés Diniz, inclusive, falou, deu declarações dizendo que não vamos aceitar que nossos jovens daqui disputem com os filhos da elite de lá, que estudam em poderosas escolas privadas. Se quiserem, venham fazer o vestibular aqui, sentados nas nossas cadeiras, escolas, nas nossas carteiras escolares daqui, gerando renda e emprego para os nossos marceneiros. Em primeiro lugar, o que a senhora achou dessa declaração do deputado Moisés Diniz? E realmente, não tem mais volta. O Enem é o novo vestibular da UFAC. Eu só queria dizer para o deputado Moisés que ele sabe que nós, a Universidade do Acre, tem tido um compromisso substancial, porque eu sei que isso é com relação ao interior. Nós estamos aqui com uma tabela do interior, não tabulamos ainda tudo, mas nós temos aí a participação de todos os municípios. Em todos os municípios nós temos gente aprovada no vestibular, seja para qualquer curso, o que importa é isso. Evidentemente que a polêmica maior é em cima dos cursos que têm uma concorrência maior. Medicina, né? Direito. Medicina, direito, as engenharias de um modo geral, né? Mas isso não vai mudar qualquer sistema de seleção, né? De vestibular, de Enem, outra coisa que possa vir aí com outro nome, vai ter a mesma situação. Ou seja, vai mudar. Nossos estudantes, nossos alunos, candidatos acreanos vão concorrer com candidatos do Brasil inteiro. Com certeza. É irreversível. É irreversível porque mesmo no vestibular nós já tivemos um percentual de candidatos de fora muito grandes. Evidentemente que nós aumentamos esse ano, nós pulamos de 17 mil inscritos no vestibular, dobramos as inscrições no processo de seleção na universidade. Isso é um salto fundamental e muito grande na instituição. Significa que a concorrência passa a ser maior, né? Mas o que a gente quer dizer é que é um sistema que é bastante qualificado, né? O Enem, né? A gente tem pelas avaliações, pelas provas, pelo conjunto de critérios que tem o INEP para fazer esses concursos. E eu acho que é o caminho que a gente tem para qualificar a nossa educação. E vejo que a concorrência aí, ela se dá não por ser de gente de fora. E na medida que nós temos uma boa avaliação na universidade, hoje nossos cursos estão com notas bem maiores. Direito tem nota 5? Tem nota 5. Nós temos vários cursos. Medicina nota 4. Nota 4. Nós temos hoje, de 0 a 5, inclusive. De 0 a 5, inclusive, a nota do nosso curso de medicina hoje é maior do que algumas do norte.
São as avaliações do próprio INEP. Do próprio INEP. Então, reitora, eu acho que isso é fundamental, dizer que também a concorrência é em função da qualidade dos cursos que são oferecidos. No último Enem, realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2011, foram 2.050 vagas para a Universidade Federal do Acre em todos os seus cursos. Nestas entraram 1.560 alunos do Acre, 76%. Porém, como a senhora falou, os cursos mais disputados, Direito e Medicina, no caso de Medicina exclusivamente, tivemos apenas um aluno do Acre aprovado. Isso quer dizer o quê, reitora? A má qualidade do ensino para deixar um aluno preparado para uma concorrência tão grande, ou justamente é essa força da concorrência nacional? No meu entendimento, é a força da concorrência, né? Mas nós cremos que a partir de hoje é a finalização da inscrição no SISU. O SISU tem uma metodologia de seleção diferente da nossa. Nós optamos por fazer a seleção aqui no Acre, até para poder estar monitorando esse processo, que era a primeira vez, a primeira experiência de entrar totalmente no Enem. Cremos que está dando certo e cremos também que a partir da matrícula institucional de início de fevereiro, de 2 a 4 de fevereiro, nós vamos ter talvez algumas surpresas agradáveis, porque na medida que nós tivermos o resultado do Enem, SISU, publicado, a preliminar no dia 15, nós já podemos avaliar, com os dados da publicação, principalmente desses cursos que são concorridos, aquelas pessoas que foram selecionadas pelos SISU, e com certeza, se são de fora e estão mais próximos das suas residências, não vêm para o Acre. Reitora, perguntas dos nossos internautas que participam conosco pelas redes sociais. Vou começar aqui com a pergunta da Ana Paula Barreto. Ela diz o seguinte: gostaria de saber por que a reitora Olinda Batista declarou em vários jornais que o Enem veio para fortalecer o ensino médio. Segundo ela, esse é um dos melhores caminhos para a melhoria do ensino médio. Só não entendi que melhorias são essas, porque, na minha opinião, para melhorar, teria que mudar todo o sistema e não apenas trocar o vestibular pelo Enem. Explique melhor, reitora, que melhorias serão essas com o Enem? Bem, a melhoria, inclusive que é visualizada pelo Ministério da Educação com relação ao Enem, é a possibilidade dos concorrentes, dos candidatos, dos alunos, dos jovens, estudarem mais, se aperfeiçoarem mais. Porque dispensaria o ensino médio ser mais qualificado? Ser mais qualificado. Mas isso seria uma política de Estado, uma política de governo. Sim, com certeza, porque o Enem é uma política de governo. Não é, aliás, uma política de Estado. De Estado, né? O que se quer, na verdade, né, o que tem sido discutido entre os reitores e o Ministério da Educação, é que a universidade ela vem para fortalecer o ensino médio, os ensinos médio fundamental, naturalmente, porque é a universidade que forma os profissionais que vão atuar nesse mercado. Então, ou seja, a concorrência iria cada vez mais graduar, melhorar, qualificar o ensino médio. Com certeza. Seria uma tendência. Por quê? Porque a gente tem uma qualificação melhor dos alunos entrando na universidade, consequentemente os alunos entrantes na universidade vão sair com a qualidade melhor para também fortalecer o ensino médio. Então, é uma via de mão dupla. Mais uma pergunta, reitora, do Leandro Bentes. Por que esses erros são frequentes nos vestibulares da UFAC? Qual foi a melhoria real que o Enem trouxe para os alunos acreanos, já que, pelo que se viu no curso mais concorrido, que é o de Medicina, apenas um acreano conseguiu passar? É a pergunta do Leandro Bentes, reitora. Bem, a melhoria que trouxe para os acreanos, nós vamos verificar isso depois, porque nós estamos analisando todos os dados do nossos vestibulares, principalmente do anterior e do Enem, e vamos verificar que a mudança ela não é tão grande, né? Porque no ano passado, as nossas provas aqui já foram dentro da filosofia do Enem. Quem fez o vestibular de 2010, 2008 e que fez 2011, já viu a substancial mudança no perfil da prova. E a prova se aproximou mais da prova que é editada pelo Enem. Isso aí já é um diferencial. O Hudson Aluen faz a seguinte pergunta, reitora. O que a reitora tem a falar do desempenho dos alunos acreanos no Enem? E também gostaria de saber se o fato da maioria dos alunos de fora terem conseguido alto índice de aprovação no curso de Medicina é resultado da falta de interesse do aluno acreano, faltou estudar mais,
ou é deficiência da educação em nosso estado? É aquela pergunta que nós já fizemos aqui, reitor, que é a pergunta do Hudson, a reitora já respondeu aqui ainda há pouco, Hudson, durante essa pergunta eu já tinha feito. O Jonathan Barbosa diz o seguinte, sou aluno do primeiro ano do ensino médio e, no meu ponto de vista, eu acho melhor a volta do vestibular, porque com o Enem fica muito difícil eu quero saber por que não é justo uma pessoa de outra cidade vem aqui no nosso estado, faz a prova e toma o lugar de outra pessoa. Aquele mesmo debate. A pergunta dele é o seguinte, então será que não podemos voltar ao nosso bom e velho vestibular? Por isso já não poderia enviar esse tipo de problema? Não existe essa possibilidade, reitora Olinda, de voltarmos ao antigo vestibular? Ou seja, como a senhora já disse, não tem mais como voltar. Mas a gente... Eu estou dizendo aqui, falando pessoalmente por Olinda, não por reitora, porque a decisão disso tudo é no Conselho Universitário, que compõe um conselho de 84 pessoas. Então, tudo que é decidido lá, quer dizer, a reitora aceita, né, que é uma gestão colegiada, não é uma gestão solitária, é colegiada. Então, se o conselho decidir, depois dos dados, da análise, de novas discussões sobre o Enem, quer dizer, vai depender dessas discussões. Eu creio que não haverá volta. Reitor, uma pergunta que também é importante, eu anunciei ainda há pouco. Como é que é feito esse cálculo da nota do aluno, do candidato que faz a prova, por exemplo, no Espírito Santo, para a UFAC? Ele se inscreveu ali no SISU, quer uma vaga na UFAC. E a senhora disse que tem uma espécie de cálculo que é feito, que está previsto no próprio edital, uma fórmula. Como é que é esse cálculo, reitora? É assim, nos nossos editais do vestibular, tem uma fórmula de seleção, a forma de seleção. No caso do Enem, no caso desse ano, essa fórmula ela permaneceu na nossa seleção. O que acontece? O aluno confunde, a nota dele no Enem é uma, quando ele vem para cá, ele entra no cômputo daqueles inscritos no nosso edital, e aí nós vamos ter o processo de seleção. O processo de seleção é trabalhar a nota dele em relação àquela fórmula. E de acordo com a nota dele em relação àquela fórmula, vão ser classificados 50 mais 50 e ter essa classificação dentro dos 50 candidatos, e depois vem o restante que vai seguindo a classificação por ordem. Mas pontos. Ele compete de igual para igual com o estudante daqui. De igual para igual. Não tem uma fórmula que ele perca pontos. Não, mas dentro do curso dele. Se ele se candidatou para ciências biológicas, se tem 20 mil candidatos, ele vai ser, a fórmula de seleção é a mesma para todo mundo, mas ele vai concorrer com 20 mil. Ele não vai concorrer com 20. Então, você pode ter, por exemplo, em alguns cursos, que a nota do fulano foi bem menor e entrou. E ele uma nota muito alta e não tem entrado, porque a concorrência do curso dele é maior. Gente, o nosso tempo está estourado e essa questão do Enem é muito importante. Reitora, é um processo, como a senhora disse, irreversível. A UFAC vai estar mantendo os alunos bem informados a respeito disso, os candidatos bem informados. Eu gostaria de saber quando é que acontece o próximo Enem da UFAC. O Enem nacional, claro, aqui para nossa... O Enem está previsto, e eu já vi uma entrevista do ministro agora, nessa semana, que provavelmente não vai ter essa edição do primeiro semestre. Porque tinha uma edição para maio, se eu não me engano, e uma edição para outubro. Como o Enem é complexo, com não sei quantos milhões de estudantes, muitos problemas que ocorrem, naturalmente eles vão ter que ter um tempo para analisar as questões de segurança, para não vazar questões das provas. Exatamente. Com os órgãos que estiveram dando apoio para o Enem, né, e isso demora, não é uma coisa que você analisa hoje e sai amanhã. Então, ele disse numa entrevista que provavelmente não haverá essa edição. De maio? De maio. Só de outubro? Só de outubro, porque tem que ter um tempo para amadurecimento das questões, discussão das discussões, aprimoramento de algumas questões que deram errado, etc. Conversei aqui com a reitora da Universidade Federal do Acre, professora Olinda Batista. Professora, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado que agradeço. Pelos esclarecimentos. Para vocês de casa que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.